Nesta aula, nós trataremos mais especificamente sobre o assunto do Reino de Deus. Há uma relação muito íntima entre a ideia de Reino de Deus e a Igreja. No entanto, é preciso compreender que o Reino de Deus não é a Igreja e nem a Igreja abarca o todo do Reino de Deus. A Igreja, na realidade, ela faz parte do Reino de Deus. Podemos dizer que ela é como uma agente do Reino de Deus no mundo e também podemos afirmar que ela é sinal do Reino no mundo, mas o Reino vai para além dela. O Reino abarca o mundo todo, é o governo de Deus no mundo conforme trazido por Jesus Cristo e também já pré-anunciado desde o Antigo Testamento e também compreendido já nos relatos da criação. Aliás, a ideia de Reino de Deus remonta aos relatos da criação. Lá nós vemos nos registros Gênesis 1 e 2, toda uma situação muito harmônica, muito de bem-estar, né? Deus criou todas as coisas e colocou as coisas neste mundo em uma determinada harmonia. No entanto, essa harmonia da criação, tanto com ela mesma, quanto com o próprio Deus, foi comprometida pelo pecado da humanidade. A humanidade quis andar, por sua própria orientação e rejeitou assim o reinado de Deus, rejeitou o governo de Deus sobre ela. E com isso, essa humanidade comprometeu a ordem da criação. O pecado humano comprometeu a ordem da criação. Essa criação entra em estado de desordem por não estar sob o reinado divino como deveria estar. A história do Antigo Testamento, na realidade, é a história de como Deus se revela a nós e a gente então, enquanto humanos, vai se sujeitando a Deus, vai se sujeitando ao seu governo. No Antigo Testamento, essa ideia se fortalece principalmente a partir de Davi. Davi construiu um reinado muito amplo, estendeu os territórios de Israel, expandiu os seus domínios políticos, expandiu de certa forma a organização religiosa, as possibilidades religiosas, inclusive com pretensão de construir o templo, que depois foi construído por Salomão. E quando Davi passou, após a morte de Davi, foi ficando a saudade, a memória desse tempo em que Deus governava sobre o rei. Então Deus, numa forma de meio que de teocracia, Deus governou sobre Israel. E foi na memória de Israel, na memória coletiva de Israel, foi o seu momento mais próspero, momento de maior harmonia enquanto nação, enquanto povo, enquanto comunidade. Então fica essa saudade ela é geradora de toda uma teologia do reino de Deus, teologia do Messias, tendo o próprio Davi como um tipo de Messias, de ungido para reinar sobre Israel, e o reino que ele estabeleceu como um tipo do reino de Deus que também voltaria juntamente com o Messias e seria estabelecido no mundo. Essa era a expectativa messiânica e de reino. Jesus chegou anunciando o reino, disse que o reino estava no mundo, que o reino estava entre nós. Este era o conteúdo principal da sua mensagem conforme o Evangelho de Mateus, o anúncio do reino. E quando ele mandou os seus discípulos pelo mundo, lá naquela época, pregar o Evangelho era a mensagem do reino. Ele dizia: vão e anunciem o reino, a chegada do reino. Ou seja, o governo de Deus, essa autoridade divina chegou ao mundo por meio de Jesus Cristo, que era a representação personificada do reino de Deus. Bom, é daí que nós, então, depreendemos, de certa forma, a teologia do reino de Deus, esse reino do qual a igreja faz parte. Nesse sentido, o reino é, então, uma categoria escatológica, porque
que tem a ver com a vontade de Deus, que é sempre eterna, realizada no mundo que não é eterno, né? Um mundo que é marcado pelo tempo, pela cronologia. Essa vontade de Deus, esse querer de Deus se realiza dentro dessa realidade cronológica de tempo limitada que é a nossa. Por isso é escatológico. O escatológico é justamente isso. Deus realizando a sua vontade última dentro da situação humana, né? Dentro dessa situação histórica nossa. Nesse sentido, é escatológico, porque o reino já significa a presença divina dentro desse mundo. E a igreja, então, como é que fica nisso? Qual que é o papel dela nisso? Bom, a igreja, ela representa, ela sinaliza e ela, de certa forma, comunica esse reino, né? A presença desse reino no mundo. Ela anuncia a presença desse reino no mundo, não somente por meio da proclamação, da evangelização enquanto proclamação, mas por meio da sua própria vida. Na forma como ela vive no mundo, ela anuncia esse reino ou ela se torna anti-reino. Na medida em que ela corresponde ao reino, ela sinaliza o reino. Na medida em que ela se distancia do que é esse reino, que é justiça, que é paz, que é harmonia, vamos pensar lá na criação, né, para entendermos o que é reino. Onde está o reino de Deus? Está a promoção da justiça. Então, quando a igreja não se revela como promotora da justiça, ela dá um antitestemunho do reino. Até porque ela, no seu discurso, ela anuncia que é uma agência do reino, mas na sua vivência pode não corresponder a isso. Esse foi um dos problemas do período da igreja, do período medieval, que se uniu muitas vezes ao Estado e foi corrupta em vários aspectos, em várias épocas, priorizou muito mais o poder, o dinheiro, o status, o mando, do que o evangelho do reino de Deus, do que a vivência desse evangelho. E ela foi marcada então por guerras, por lutas e por um antitestemunho desse reino. Mas a igreja está chamada a testemunhar o reino enquanto governo divino que promove a justiça, que promove o bem-estar, que promove a paz, que promove o amor, né, no mundo. Essa é a forma de Deus agir no mundo. E é assim que Ele governa sobre nós. Os governos humanos, normalmente eles são marcados por jogos de interesses diversos e por desmandos, autoritarismos e situações como essas com as quais nós lidamos, a humanidade tem lidado no decorrer da sua história. Mas o reino de Deus é diferente disso. O reino de Deus é marcado pela justiça, pela promoção da vida, pelo bem-estar dessa criação de Deus, criação que Deus ama, que Deus continua a amar, ainda que essa criação, em boa parte, não se sujeite a essa autoridade, que é uma autoridade libertadora. É diferente da autoridade humana. Quando falamos de autoridade, de domínio, de governo, a gente fica preocupado porque são palavras que nos causam certo pesar na nossa experiência histórica. Mas em Deus ela ganha novo sentido. É uma autoridade, é um governo paternal, é um governo de amor que promove, em certo sentido, a vida nesse mundo, uma vida criada pelo próprio Deus e que Deus ama. Nesse sentido, é também escatológico, porque essa criação de Deus que ficou comprometida, desordenada, e que o Messias, que é Jesus Cristo, vem para dentro dela, para trazer a salvação, para redimi-la, para reordená-la. Essa criação aguarda
esse tempo de Deus, né? A plenificação desse tempo de Deus que já está dentro da história, não na sua forma plena, mas já está se realizando, é o escatológico dentro da história. E essa criação então aguarda a plenificação dessa experiência que ela já está tendo, mas que vai se dar em plenitude. E aí então a harmonia, a paz, a justiça prevalecerão ante o mal, ante os interesses particulares, né, e ante a injustiça. Essa é a nossa esperança, é a nossa utopia. Utopia no sentido não de ser algo impossível ou não realizável, mas utopia no sentido de ser algo que ainda não tem como se realizar nesse tempo e nesse lugar, né? Mas que aguardamos por meio de nossas convicções de fé teológicas e por também já experienciar esse reino dentro da nossa realidade histórica, por já tomar conhecimento desse reino e ver os seus sinais dentro da nossa realidade humana, marcada pelo pecado, marcada pela maldade, e o reino se torna um bálsamo, um oásis. E não é exatamente, não estou falando simplesmente do culto, não estou falando simplesmente de dentro do templo ou do momento de comunidade, mas eu estou falando da presença contínua de Deus por meio do seu Espírito no cotidiano da vida. A presença do Espírito é a presença desse reino, porque o Espírito é o agente principal desse reino no mundo, é aquele que traz o reino, implanta o reino por meio da igreja, né? Então, reino, ele traz uma série de significados para nós, porque tem a ver com a nossa situação histórica, com o governo, mas também tem a ver com missão. Reino está relacionado diretamente à ideia de missão. Porque se eu conheço e se eu, de certa forma, compreendo esse reino de Deus, nada mais justo, nada mais certo do que eu comunicá-lo no mundo, do que eu levá-lo no mundo, torná-lo conhecido, para que outras pessoas façam parte dessa realidade. O reino, ele nos chama para a missão, e a missão é da igreja. A missão sempre é da igreja, ela é a comissionada, a chamada, né, para ir para o mundo, levar o reino de Deus. Esse primeiro vocacionamento está lá nos evangelhos por meio do chamamento dos discípulos, né? Os discípulos foram chamados por Jesus Cristo para levar o reino de Deus e sinalizar esse reino por meio de curas, de libertação, de cuidado das pessoas. Esses são sinais do reino, porque onde ele chega, ele traz vida, ele gera vida, tal qual na criação de todas as coisas. A igreja então é chamada a missionar no mundo, no seu percurso histórico, na sua caminhada no mundo. Ela missiona nesse mundo onde ela já está. Ela não precisa o tempo todo de deslocamentos especiais para isso. Aquelas pessoas especialmente vocacionadas para um deslocamento para outro lugar devem fazê-lo, mas a igreja como um todo, ela é missionária na sua própria natureza, ela é comunidade apostólica, enviada ao mundo para levar o reino de Deus e a sua justiça, os seus sinais, para todos os cantos do mundo, da sociedade, da movimentação social e histórica e cultural. Nesse sentido, ela é também libertadora da cultura, no sentido de que ela leva o reino, e o reino é expresso por meio das culturas humanas, das linguagens culturais humanas. Bom, essa é a relação, então, de reino de Deus com a igreja. Igreja enquanto agente, enquanto sinal, enquanto anunciador, enquanto aquela que testemunha e vivencia esse reino, esse governo de Deus no mundo. E assim, ela então se identifica como povo de Deus, como comunidade de Deus, comunidade de Jesus Cristo, comunidade do reino.